Bom dia a todas e todos. Eu estou com o Belmirão. Belmiro, dá oi para as pessoas. Em Göreme, na Capadócia, Turquia. Nós estamos no Museu a Céu Aberto de Göreme, com as suas milhares de cavernas, literalmente. É um dos locais assim mais sensacionais que eu já visitei. Göreme fica na Capadócia, numa grande depressão. Essa depressão teve origem vulcânica. Há dois grandes vulcões aqui. O Hassan, principalmente, que despejou lava aqui por mais ou menos 8 milhões de anos. E depois a erosão fez a sua parte e criou esse grande vale, essa grande depressão, onde fica Göreme. Estão vendo a cidade lá embaixo. O local, que é formado por uma rocha ao mesmo tempo dura, só que sedimentar, permite a fácil escavação. Então ele foi sendo escavado pelas mãos humanas, comprovadamente há cerca de 8 mil anos, o início, né, das escavações, mas alguns arqueólogos falam em 11 mil anos. Ou seja, sempre no período que nós chamamos de Neolítico, né? Então esse é um local já neolítico também. No entanto, a intensificação dessas escavações que vocês estão vendo ocorreu no período que a gente chama de Bizantino, do antigo Império Romano do Oriente. Roma caiu em 476 d.C., mas o Império Romano do Oriente, Roma era o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente sobreviveu até 1453, quando ele foi então conquistado por Mehmed II, pelos otomanos. Mas o auge disso aqui foi no período bizantino. Então há muitas igrejas. Infelizmente a gente não pode filmar e nem fotografar, por conta da fragilidade dos afrescos, das pinturas internas delas. Ó, lá, por exemplo, é uma igreja bizantina. Ou seja, cristã. Há milhares dessas cavernas, que são na verdade residências. Vocês estão vendo, por exemplo, uma residência do período bizantino. Então elas eram escavadas, com facilidade, como eu expliquei, com instrumentos de metal normalmente, mas até com rocha você cava. E as pessoas viviam aqui. Quantas delas, você me pergunta? Milhares de pessoas chegaram a viver aqui. E esse é um dos menores. Há sítios arqueológicos formados por cavernas subterrâneas com verdadeiras cidades que ficam a 25, 40 quilômetros daqui. Eu vou tentar visitar para mostrar para vocês nos próximos dias. Por que as pessoas viviam em cavernas nessa região, nessa depressão? Por segurança. Essas cavernas não tinham nenhum atrativo do ponto de vista de riquezas, ouro, mármore, etc. E é uma região de difícil acesso. Então Göreme foi durante muito tempo uma área mais ou menos independente. As monarquias que existiram na região, os impérios, tinham dificuldade de mandar nessa região por conta da geografia e também por falta de atrativos. Não havia muito interesse em mandar numa região como essa, que era uma região pobre, sem muita riqueza, que não pagaria impostos, por exemplo. Então essa região se tornou durante muito tempo autônoma. Os cristãos, inclusive, tiveram aqui um refúgio, mesmo depois da conquista da região pelo Mehmed II, em 1453. Belmirão? Por que as pessoas viviam aqui? Primeiro, porque era fácil construir uma residência. Você vai escavar. Segundo, porque é um refúgio natural, tanto contra impérios e monarquias que poderiam querer dominar a região, quanto por causa do frio. Essa é uma região com invernos rigorosos, menos 15, menos 20. Nas cavernas, se você aquecer dentro, todas elas têm um fogão e um local de aquecimento. Você consegue passar o inverno com um pouquinho mais de conforto, considerando, claro, as casas que existiam no passado.
E é curioso, não é uma curiosidade, as pessoas que moravam nessas cavernas, que são citadas, por exemplo, pelos gregos, Sócrates, etc., citavam essas cavernas. Os romanos também citavam as cavernas da Capadócia. Os habitantes das cavernas eram chamados pelos gregos de trogloditas, que é um termo assim usado para pessoas grosseiras, tal, né? Troglodita significa simplesmente as pessoas que vivem em cavernas. É um termo grego, uma palavra grega. Mas é isso. Queria mais mostrar um pouquinho, né, de Goreme, do parque aberto de Goreme. E acho que é isso. Abração para todas e todos e fiquem bem. Nos próximos dias nós pegaremos a estrada de novo para sair da Turquia em direção à Geórgia. Valeu, abração aí.